Olá, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. E os investidores seguem atentos ao julgamento de Jair Bolsonaro no STF, que será retomado hoje às 14h, com o voto decisivo da ministra Carmen Lúcia, que pode formar maioria para condenar o ex-presidente. Ontem, o ministro Fux votou pela absolvição de Bolsonaro, então o cenário segue aberto. Lá fora, a inflação dos Estados Unidos, o CPI, será divulgado daqui a pouco, às 9h30 da manhã. Esse número pode mexer bastante com os mercados e as expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve nos próximos meses. Aqui no Brasil, teremos a divulgação dos números do varejo pelo IBGE, que também será divulgado daqui a pouco, às 9h. E a Conab apresenta o último levantamento da safra de grãos 2024-2025, com a presença de Alckmin e Fávaro. Ainda pela manhã, a Abrace Energia vai apresentar um índice sobre o custo da energia no Brasil, mostrando as dificuldades do nosso setor elétrico. E sobre o julgamento de Bolsonaro, em entrevista ao CNN Money, o coordenador de análise política da Warren, Eric Decá, explicou que o mercado ficou de olho em um detalhe: o posicionamento do ministro Luiz Fux. Isso porque, caso ele pedisse vista, o julgamento poderia se arrastar até dezembro. E aí, a incerteza sobre o futuro político de Bolsonaro teria um peso maior sobre os cálculos dos investidores. Vamos ouvir. Não pegou muito o mercado financeiro de surpresa, tá? Existia até uma aposta aqui no mercado de qual seria o placar, se seria um 5-0 ou seria um 4-1, e esse 1, então, seria o voto do Fux, um voto divergindo com os demais integrantes. A grande atenção hoje do mercado, no que diz respeito a esse posicionamento do Fux, será que ele vai pedir vista ou não vai pedir vista? Por quê? Porque aí a turma ia começar a olhar para calendário, a turma ia começar a fazer conta em que momento o Fux vai devolver esse processo para os autos, vai reiniciar a discussão na primeira turma, porque isso ia impactar justamente a questão de calendário. E se a gente fosse para o limite desse calendário, que são 90 dias, a gente ia chegar a entrar em dezembro sem ter uma solução. E entrar em dezembro sem ter uma solução do julgamento do Bolsonaro sobre a ótica aqui dos investidores, sobre a ótica do mercado financeiro. E o governo dos Estados Unidos decidiu retirar a tarifa de 10% que ainda pesava sobre a celulose, tanto do Brasil quanto de outros países. Donald Trump assinou uma ordem executiva redefinindo os parâmetros das negociações comerciais e no anexo do decreto aparece a novidade: 3 tipos de celulose passam a ficar fora dessa cobrança. Vale lembrar que a celulose brasileira já tinha sido isentada da tarifa extra de 40% naquela lista com os 700 produtos divulgada pela Casa Branca em julho. A mudança vem em meio à pressão de produtores americanos que enfrentavam dificuldades justamente pela dependência desse produto. Aqui no Brasil, quem deve sentir o impacto positivo são as gigantes como Suzano, Klabin e Irani, as maiores exportadoras do setor. E este foi o CNN Mercado. A gente volta às 5 para o meio-dia com mais atualizações. Você fica agora com o Live CNN. Até mais.